Voltamos, continuamos com o sistema reprodutor. Só que agora a gente precisa falar do sistema reprodutor feminino. Essa estrutura, ela é formada diferente do sistema reprodutor masculino, que tem porções externas muito evidenciadas, como por exemplo o pênis, como por exemplo a bolsa escrotal. O sistema reprodutor feminino ele é praticamente todo interno. Externamente a gente consegue ver pouquíssimas estruturas. Então essa é uma grande diferença. O que a gente consegue ver externamente? A gente consegue ver grandes lábios, a gente consegue ver pequenos lábios, a gente consegue ver clitóris, a gente consegue ver a abertura da vagina, a gente consegue ver a uretra, e aí quando eu falo em abertura da vagina, eu estou me referindo àquela estrutura maior que os grandes e pequenos lábios expõem, tá bom? Essa era uma brincadeira que eu sempre faço em sala de aula, perguntando se as pessoas sabem onde é que fica o clitóris, mas como não vai ter interação, eu acabei pulando. Então, meninos, o que a gente consegue ver são estruturas mínimas, externas, porque grande parte do sistema reprodutor feminino é interno, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essas estruturas. A primeira delas é grandes e pequenos lábios. São grandes e pequenos lábios. Os grandes e pequenos lábios têm funções de proteção, e principalmente de delimitar a vagina, tá bom? Então, quando a criança, por exemplo, os grandes e pequenos lábios têm função muito importante de proteção. Inclusive, junto com o clitóris, junto com o ímen, a gente vai já falar do ímen também. Então, essas estruturas têm grande função de proteção e de delimitação. Essa abertura da vagina, que a gente pode chamar de abertura da vulva, essa abertura maior que os grandes e pequenos lábios têm, é basicamente a entrada de todo o sistema reprodutor feminino, tá bom? A abertura da uretra, e aí é muito importante a gente falar disso, a uretra feminina, ela é diferente em funções, digamos assim, da uretra masculina. A uretra masculina tem função tanto de micção quanto de ejaculação, né? A uretra feminina só tem função de micção. E a uretra feminina é muito menor que a uretra masculina. E por conta disso e de inúmeros outros fatores, a gente tem as mulheres com evolução de problemas urinários muito maiores. Por quê? Homem faz xixi em todo lugar, né? E aí a permanência o tempo que você demora de permanência a urinar, melhorar isso, né? Pode ter ficado confuso. Quanto mais tempo você demora a urinar, quanto mais tempo você demora prendendo esse xixi, digamos assim, falar de uma forma mais clara, mais limpa, quanto mais tempo demora, maior é a probabilidade de evoluir problemas urinários. Então, as mulheres comumente evoluem para problemas urinários com maior facilidade que os homens. Por quê? Os homens urinam em qualquer lugar, né? As mulheres não. Nem sempre os banheiros são limpos. E aí, por exemplo, tem gente que acaba não fazendo xixi no trabalho, não urinando na escola, porque por inúmeros fatores. E aí, por conta disso, a probabilidade de evolução de problemas urinários é muito maior nas mulheres. Além disso, as roupas íntimas também contribuem muito para isso. Então, por exemplo, está no trabalho, na escola, e aí as calcinhas podem ser apertadas, elas não podem ser confortáveis, elas não podem ser de algodão, que é um tecido que ajuda, obviamente, a transpiração. Então, esses fatores auxiliam diretamente na proliferação de bactérias, além de a região do sistema reprodutor feminino ser abafada e escura e úmida, né? Porque aqui, por exemplo, no Piauí, se transpira muito. E por conta disso, as mulheres acabam tendo evolução, problemas urinários com maior facilidade. Espero ter ficado claro a minha explicação, tá bom? O clitóris é um órgão. A gente pode, inclusive, comparar o clitóris com o pênis, porque ele é um órgão de excitabilidade, de prazer. Embora toda a região do corpo feminino possa ser uma parte de prazer, mas o clitóris ele parece muito com o pênis porque ele é um órgão erétil, ele também se enche de sangue,
ele também traz a ideia de prazer quando comparado com o pênis, tá bom? Então é por isso que o clitóris também está ligado diretamente a um órgão de sensibilidade e prazer. E aí, internamente, o que a gente tem internamente? Quando passa os grandes lábios, ficam exatamente aqui onde vocês podem ver o ímen, né? Grandes lábios e pequenos lábios, a gente tem toda essa estrutura interna que são muito importantes para proliferação e para o desenvolvimento da humanidade. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, na entrada da vagina ou na entrada da vulva, a gente tem o ímen. O que é um ímen, né? O ímen ele tem uma película que ela pode se apresentar de forma rígida ou de forma elástica, que tem uma função muito clara que é a de proteção. Por quê? Quando criança, não se tem pelos pubianos. Ou seja, o contato com fungos, bactérias, existe. E se não tem pelos pubianos, quem vai proteger a entrada da vagina e todos os outros órgãos internos vai ser o ímen. E aí, geralmente, o ímen é rompido durante a primeira relação sexual. Não é regra, isso vai depender de inúmeros fatores, tanto do corpo feminino quanto do corpo masculino, mas comumente o ímen se rompe durante a primeira relação, tá bom? E aí, por que existe uma associação muito importante? Por que eu fiz a associação entre o ímen e os pelos pubianos? Geralmente é na adolescência, na fase adulta que se perde a virgindade, e aí quando eu falo virgindade, eu estou muito voltado à primeira relação sexual, tá bom? E aí durante a primeira relação sexual, o ímen é rompido. Felizmente, após o rompimento do ímen, as meninas já têm evoluído para o surgimento de pelos pubianos. Os pelos pubianos, que são os pelos que nascem junto ao pênis e junto à vagina, nos grandes e pequenos lábios, tem uma função muito clara de proteção. É como se fossem basicamente os pelos do nariz, que filtram micro-organismos para que não haja a entrada desses micro-organismos no corpo. Então, nas mulheres, os pelos pubianos têm essa função muito clara. Então, quando se retira totalmente os pelos pubianos, existe uma maior probabilidade de entrada de micro-organismos através da vagina, da vulva, ou da vulva, tá bom? E aí, passa-se esse ímen, que é geralmente rompido durante a primeira relação sexual. A gente tem a vagina, que é esse canal que comunica o meio externo com o meio interno, é onde repousa o pênis durante o ato sexual, né? Ele pode ser um canal de 10 centímetros em média, que ele alonga-se muito mais que isso. Vide é o mesmo canal por onde passam as crianças no parto normal. Então, assim, a gente percebe que a vagina ela tem uma dilatação muito grande. Mesmo que com um canal de 10 centímetros, essa dilatação ela é muito grande, tá bom? E aí na vagina, nas paredes da vagina, existem o que são chamadas de glândulas de Bartholin. Essas glândulas elas têm uma função muito clara de lubrificação. Ou seja, por que pode acontecer a dor durante o ato sexual? Como é que chama essa dor durante o ato sexual, né? Chama-se dispareunia. A dispareunia é a dor durante o ato sexual e essa dor é muito comum porque não aconteceu lubrificação, não teve tempo para o corpo entender que vai acontecer o ato sexual e, consequentemente, vai acontecer a dor por causa dessa não lubrificação, tá bom? Então, por isso que é muito importante, antes do ato sexual em si, o que se chama de preliminares, porque, de fato, esse corpo vai estar preparado e a mulher não vai sentir dor durante o ato sexual, porque a vagina vai estar lubrificada através das glândulas de Bartholin. Aí, como eu já havia falado, a vagina é um canal que dilata-se, vide o parto normal. Quando a gente ultrapassa essa vagina, logo no fim da vagina já se tem o colo do útero. Então, o útero é um órgão oco que está situado na região pélvica. E aí a região pélvica ela está totalmente assentada nos ossos do quadril. Ela fica na frente da bexiga e fica atrás do reto. É por isso que mulheres grávidas
Conforme vai se aproximando dos 9 meses do fim da gestação, elas comumente não conseguem manter-se muito tempo sem fazer xixi. Exatamente porque o útero está na frente da bexiga. E aí acaba comprimindo. A bexiga está na frente do útero, né? E aí acaba comprimindo essa estrutura. Então, no útero, a gente tem... O útero é um órgão muscular, formado de músculo, e a gente tem o miométrio. O miométrio é o músculo do útero. E é exatamente esse músculo que vai fazer as meninas sofrerem com frequência com cólicas, tá bom? Eu vou já explicar um pouquinho como é que funciona esse processo de cólica, mas é importante que vocês saibam que é o miométrio que mata vocês mensalmente de dores, porque ele contrai, ele é um órgão muscular, ele contrai, e essas contrações é que causam as dores em vocês. Quem já pariu também sabe que as contrações para o nascimento do bebê acontecer são de responsabilidade do miométrio. Na parede interna do útero, a gente tem o endométrio. É no endométrio, por exemplo, que o bebê fica fixado para que aconteça o seu desenvolvimento ao longo de todas as semanas de gestação, tá bom? E aí existem diferentes tipos de úteros. Existe o útero bicorno, é um útero que tem uma invaginação, e esse útero ele é dividido em duas partes, mas ele não é totalmente dividido, tá ok? E eu vou ter um colo de útero só. A gente tem o útero unicorno, quando eu falo a gente, estou me referindo às estruturas que eu posso apresentar, tá bom? Existe o útero unicorno, que vai ter uma ligação apenas com um ovário, com uma tuba uterina. A gente tem o útero duplo ou de Delfo. Quem são os úteros duplos? Os úteros duplos ou de Delfo a invaginação é tão grande que a mulher acaba evoluindo com 2 úteros. E aí cada útero vai ter uma ligação com cada uma das tubas. O útero septado é uma invaginação apenas do miométrio parcial. E o útero retrovertido ou útero revirado, vocês já devem ter ouvido falar dessa nomenclatura, é o útero que tem um formato invertido, e aí muitas vezes essa posição acaba dificultando para a evolução de gravidezes, tá bom? Quando o espermatozoide, por exemplo, ele passa pela vagina, atravessa o colo do útero, atravessa o próprio útero, ele vai buscar o óvulo. E aí ele vai atravessar o útero totalmente e vai chegar nas tubas uterinas. Quem são as tubas uterinas? Elas são duas. Elas são 2 canais que acabam ligando os ovários, que é onde é produzido o óvulo, ao útero. Então, assim, é muito importante que as tubas uterinas estejam funcionantes para que aconteça a chegada do óvulo até o útero e, consequentemente, o encontro desse espermatozoide com o óvulo, tá bom? Muitas vezes esse espermatozoide, ele encontra o óvulo e acontece a fecundação nas tubas uterinas. E muito possivelmente vocês já devem ter ouvido falar de gravidez ectópica ou gravidez tubária, por exemplo. A gravidez ectópica é aquela gravidez que acontece fora do útero. E aí a gravidez tubária, que também é uma gravidez ectópica, é uma gravidez que acontece nas tubas uterinas, ela é uma gravidez que comumente não vai ter evolução. Por quê? As tubas uterinas, elas não estão aptas ao desenvolvimento do feto e elas nem têm espaço suficiente para isso. Se vocês olharem na imagem, vocês vão ver efetivamente que as tubas uterinas são extremamente menores que o próprio útero. Então, como eu estava falando, as tubas uterinas elas têm a função de ligar, de facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo, tá bom? E aí esse espermatozoide ele vem do ovário e ele precisa atravessar toda a tuba. As tubas uterinas elas têm cílios, como se fossem dedinhos, que vão facilitando a movimentação desse óvulo até a descida no útero,
tá bom? E aí, essa tuba uterina ela vai realizar esses movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos são movimentos próprios de contração e de movimentação desses cílios, para que, de fato, esse útero tenha o encontro, facilite o encontro do ovário com o espermatozoide. E aí, meninos, é na tuba, que antes era chamada de tuba de Falópio, que acontece a fecundação. Então, como eu estava falando para vocês, o óvulo ele vai sair aqui do ovário, vai atravessar toda a tuba e vai encontrar o espermatozoide. Quando encontra o espermatozoide, a própria tuba também trata de levar esse ovo, que agora é um ovo, é uma célula ovo, o zigoto, é fecundado, tá bom? E aí essa fecundação, quando essa célula ovo, o zigoto, quando esse óvulo é fecundado pelo espermatozoide, acontece a anidação. O que é a anidação? A anidação é quando essa célula ovo se fixa na parede do útero, tá bom? Nidação é essa fixação da célula ovo ou zigoto, que é esse óvulo já fecundado pelo espermatozoide, na parede do útero. Então já havia falado para vocês sobre as tubas uterinas e vamos falar do ovário. O ovário, ele é a gônada feminina. O que é a gônada? Lembra que eu falei para vocês lá no sistema reprodutor masculino? A gônada é a estrutura responsável por formar o gameta. Quem é o gameta feminino? O óvulo ou ovócito. Vocês podem encontrar esses dois nomes em literaturas, tá bom? As gônadas femininas, além de produzir a gônada feminina, que é o ovário, além de produzir óvulo, ela também produz os hormônios femininos. Quem são os hormônios femininos? O estrógeno e a progesterona. Esses dois hormônios são responsáveis por apresentar os caracteres sexuais secundários femininos. Então, por exemplo, as mulheres apresentam pelos mais finos, não evoluem com tanta força muscular, não têm uma voz mais grave. Então, não tem uma voz mais grave. Então, essas características são todas designadas pelos dois hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Então, vamos fazer um resuminho aqui só para vocês lembrarem uma coisa. Quem é o gameta masculino? O testículo. Quem é o gameta feminino? O ovário. Vamos repetir, porque eu acabei me confundindo, eu não quero confundir vocês. Vamos lá. Quem é a gônada? Gônada, pelo amor de Deus, não foi o que o professor acabou de dizer anteriormente. Quem é a gônada masculina? O testículo. Quem é a gônada feminina? O óvulo. Gente, eu tô lendo. Esqueçam tudo que eu disse nos 2 minutos atrás. Eu vou só fechar os olhos para que eu não erre mais uma vez. Vamos lá. Quem é a gônada masculina? O testículo. Quem é a gônada feminina? O ovário. Quem é o gameta masculino? O espermatozoide. Quem é o gameta feminino? O óvulo. Quem são os hormônios femininos? Estrógeno e progesterona. Quem é o hormônio masculino? A testosterona. Vou repetir mais uma vez, porque eu me confundi, então vocês podem se confundir muito facilmente. Vamos pegar lá homem e mulher. Quando eu falo de gônada, quem é a gônada masculina? A gônada masculina é o testículo. Quem é a gônada feminina? O ovário. Quem é o gameta masculino? O espermatozoide. Quem é o gameta feminino? O óvulo. Quem é o hormônio masculino? A testosterona. Quem são os hormônios femininos? Estrógeno e progesterona. Tá ok? Fiquem com isso na cabeça de vocês. E aí, já falei das gônadas femininas, né? Que produzem óvulo e produzem os hormônios femininos. E aí uma coisa que é muito importante, diferente dos homens que produzem milhares, milhões de espermatozoides diariamente, as mulheres liberam um ovócito, um óvulo por mês. Não é regra, as mulheres podem liberar mais que um, mas comumente acontece a liberação de um por mês, tá bom?
Dentro do ovário, a gente tem os folículos de Graafi. Os folículos de Graafi, eles são responsáveis por liberar um ovócito por mês. Todas as mulheres já nascem com os óvulos formados. E aí, eles nascem muito pequenininhos e todo mês um amadurece. É como se fosse uma árvore frondosa, bonita, que nasceu com todas as frutas e elas vão amadurecendo ao longo do tempo. Tá? As mulheres nascem com todos os óvulos e eles amadurecem um por mês, tá bom? E aí todo mês elas vão liberando um para que aconteça a fecundação. Todo mês, meninas, o corpo de vocês se prepara para receber um bebê. E aí eu vou só voltar aos slides e mostrar uma coisa para vocês. Este útero todo mês se prepara para fixar um embrião nele. Todo mês se prepara para ter um bebê se desenvolvendo dentro dele. Essa preparação, ela está diretamente ligada a novas camadas de endométrio para que o bebê se desenvolva de forma efetiva. Quando não acontece do bebê se desenvolver, porque não houve relação sexual ou houve relação sexual protegida, esse endométrio precisa liberar tudo o que foi produzido para esse bebê ficar bem quentinho, né, protegido nesse útero, e aí para se preparar para o próximo mês de novo. Então, toda vez que não acontece a fecundação, o miométrio vai contrair para limpar o endométrio, esse endométrio que estava se preparando. Então, o miométrio contrai e o endométrio vai liberar todas as camadas que ele produziu para receber o bebê que não chegou. E exatamente essa contração e essa limpeza do endométrio que formam a menstruação, tá bom? Então, por que se menstrua quem não faz uso de medicações, enfim? Porque as mulheres normalmente menstruam todo mês, ou a cada 28 dias, ou a cada 21 dias, vai depender do ciclo de cada um, por causa da produção de novas estruturas no endométrio. E aí, quando não acontece a chegada do novo bebê, esse miométrio contrai e limpa esse endométrio. E libera também o óvulo que estava lá para ser fecundado. E aí, falando dessa menstruação, né, como é que isso acontece, meninas? Existem ciclos, eu vou explicar rapidamente para vocês, em que as mulheres, elas liberam hormônio feminino através da produção do hormônio folículo estimulante, do LH, para que o corpo libere o óvulo, e aí esse óvulo não vai ser fecundado, limpa-se o endométrio para que no próximo ciclo se renove tudo novamente. Mas eu vou quebrar isso na cabeça de vocês para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. A fase folicular do ciclo menstrual é a primeira fase. Como é que isso acontece? Ela se inicia geralmente de 5 a 12 dias, numa média de 7 dias, tá bom? A gente usa 7 dias só para ensinar de forma mais fácil e clara. Nessa fase, o teu cérebro vai produzir o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele vai facilitar o amadurecimento do óvulo. Então, tudo começa na cabeça, com a produção do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio vai ser levado através do sangue até o útero e aí vai estimular que o óvulo amadureça. Esse óvulo amadurecendo, ele vai liberar grandes quantidades de estrogênio, que é aquele hormônio feminino que eu tinha falado para vocês, que é responsável pelos caracteres sexuais secundários. E aí, o estrogênio produzido, ele vai lá no endométrio e vai startar, vai começar a fazer que o endométrio produza camadas para fixação do bebê, que pode acontecer ou não. E aí a gente tem os primeiros 7 dias. Esses primeiros, eu vou usar 7 dias só para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então a gente tem esses primeiros 7 dias. Esses primeiros 7 dias, eles são de produção do óvulo, de amadurecimento desse óvulo. Então, nesse período, não tem óvulo e não tem menstruação. E a gente vai para a fase ovulatória. O que é a fase ovulatória? É a fase que a mulher está ovulando.
Ou seja, o hormônio já foi produzido, agora a gente tem um hormônio luteinizante, que ele vai pegar um óvulo, aquele óvulo que foi amadurecido lá na fase anterior, e vai liberar ele. Nessa fase de ovulação, que eu também vou levar em consideração 7 dias, é a fase que a mulher está mais propícia a engravidar. Ou seja, nesse período da fase ovulatória, muito possivelmente, se houver relação sexual desprotegida, vai acontecer de engravidar. Por quê? Nos 7 dias, o teu corpo está apto para isso. Só que tem um dia que ele é o dia certeiro, é aquele dia de sentir o cheiro, já engravida. É o. Vamos lá. Eu não falei que são 7 dias da fase ovulatória? Então, no primeiro dia da fase ovulatória, a probabilidade de engravidar é menor. No segundo dia da fase ovulatória, a probabilidade de engravidar é um pouquinho maior. No terceiro dia da fase ovulatória, a probabilidade de engravidar é maior. No quarto dia da fase ovulatória, é o dia certeiro, é o dia do ápice desse óvulo. Ou seja, se pegar ali, nesse dia, a probabilidade de engravidar é muito grande. E aí, o teu corpo, meninas, os seus corpos vão pregar uma peça em vocês. É exatamente nesse dia que você tá com uma intenção muito maior de ter sexo. E aí, o teu corpo fica mais quente, você se excita com muito mais facilidade. E aí passou o quinto dia da fase ovulatória. Pode engravidar com a menor probabilidade, e aí as probabilidades só vão descendo. No sétimo dia, a probabilidade de engravidar é muito pequena, tá bom? E aí a gente chega na fase lútea. Quem que é a fase lútea? A fase lútea é a última fase dessa liberação. E aí é quando as meninas estão naquela fase da sensibilidade dos seios, estão com o rosto cheio de espinha, é quando vocês sabem que vão menstruar, meninas. Então, esse dia, ele antecede a menstruação, e aí ele pode durar de 7 a 3 dias, tá bom? Então, depois dessa fase de liberar o óvulo, e não acontecer nenhum tipo de relação sexual, ou acontecer relação sexual de forma protegida, vai acontecer a eliminação daquela preparação do endométrio. E aí, por conta disso, o teu corpo vai eliminar tudo aquilo que ele preparou. E aí acontece a menstruação. Então, em resumo, eu tenho os primeiros 7 dias de preparação do teu corpo, né? Liberação de hormônio, as mudanças lá no ovário. Nos outros 7 dias, acontece a fase ovulatória, que é quando está muito apta a engravidar, que é quando acontece a liberação do óvulo para o encontro do espermatozoide. E nos últimos 7 dias, a gente tem a última fase, que é a fase lútea, que é a fase que basicamente prepara o corpo para a eliminação da produção do endométrio e a menstruação. Tá bom? Eu estou usando para explicar, meninas, um ciclo de 21 dias. E nesse ciclo de 21 dias, é só um exemplo. Existem ciclos de 28 dias, ciclo de 30 dias. Cada uma de vocês deve entender o corpo de vocês e como funciona o ciclo menstrual de vocês, tá bom? E é só, como eu disse, uma fase didática. Então, explicando, em resumo, relações sexuais desprotegidas logo após a fase menstrual são improváveis ou pouco prováveis de levarem à gravidez. Só que é importante lembrar que cada corpo é um corpo, e aí podem acontecer da mulher liberar 2 óvulos por vez, enfim. E por causa dessas situações, é importante sempre que haja, se você não tem interesse de engravidar, precaução com o uso de métodos contraceptivos. Até porque os métodos contraceptivos também têm função de diminuir o risco contra IST, tá bom? Isso eu quero falar para vocês aqui na aula, vai ter DST, porque é o termo que a maioria das pessoas conhecem, mas hoje em dia o termo usado é IST, infecção sexualmente transmissível. Eu vou até mudar logo para que vocês não se confundam, tá bom? Não utilizem o termo errado. Hoje em dia a gente chama isso de infecção sexualmente transmissível e não de doença sexualmente transmissível.
Então vamos lá. Os métodos contraceptivos que existem. O coito interrompido, que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Não tem nenhuma segurança esse método, porque naquele líquido que eu expliquei para vocês, que antecede a ejaculação, que é o líquido prostático, e o líquido seminal, eles são líquidos... por quê? O líquido prostático, ele limpa a uretra. O líquido seminal, ele nutre o espermatozoide. Então, esses dois líquidos que saem antes do espermatozoide podem ter espermatozoide já. E dessa forma, pode engravidar. E aí uma coisa que eu preciso falar para vocês. De que o espermatozoide é formado? O espermatozoide é formado de esperma em si, né? O próprio espermatozoide. O espermatozoide ejaculado, ele é formado de espermatozoide em si. Ele é formado de líquido prostático e é formado de líquido seminal. Ou seja, 3 coisinhas claras formam o espermatozoide ejaculado, tá bom? O próximo método é o método da tabelinha, que é aquele método que vai evitar relações sexuais durante a fase ovulatória. Não é um método tão seguro também, porque não tem como efetivamente saber quais dias a mulher vai estar ovulando, mas geralmente as mulheres usam esse método para engravidar. Então elas vão buscar os dias mais aptos para engravidar, para ter relações sexuais. Os métodos de barreira, que são as camisinhas, tanto a masculina quanto a feminina, que vão impedir que esse espermatozoide encontre o óvulo, tá bom? São os métodos hoje em dia mais seguros, com mais de 98% de eficácia. Claro que tem que ter alguns cuidados quanto ao armazenamento, quanto à colocada desses preservativos, como a camisinha masculina e a feminina. A pílula anticoncepcional, que ela vai impedir a ovulação, ou seja, ela vai agir nos hormônios que facilitam a produção do estrógeno e da progesterona. A pílula do dia seguinte, que é uma bomba de hormônio, ela vai impedir que o espermatozoide encontre o óvulo. Lembra que eu falei para vocês que o espermatozoide pode ficar até 72 horas vivo dentro do corpo da mulher? Então, quanto mais perto das 72 horas essa medicação for utilizada, esse método for utilizado, maior vai ser a chance de gravidez, tá bom? Então, se você for utilizar a pílula do dia seguinte, tem que usar logo após a relação sexual, porque quanto mais tempo for passando, menor vai ser a eficácia desse método. Quanto ao diafragma, ele é uma espécie de camisinha que é colocada no colo do útero. É mais difícil de fixar, mas ele é utilizado. Ele é utilizado junto com espermicida. E aí, além de matar o espermatozoide, né, o espermicida, ele vai impedir que o espermatozoide adentre no útero, porque o colo do útero vai estar fechado pelo diafragma. A gente tem o DIU, que hoje em dia é um método amplamente utilizado. Ele vai impedir a anidação, ou seja, ele vai ficar fixado no endométrio, que é a parte de dentro do útero, e vai impedir que esse espermatozoide encontre esse óvulo, tá bom? É um método, felizmente, eficaz, mas, enfim, como todo outro método, pode ter uma chance de falha. A camisinha feminina, eu também já falei que é um método de barreira. A camisinha feminina, ela, de alguma forma, é mais eficaz que a masculina, porque ela tem uma maior proteção ao corpo da mulher, e ela pode ser colocada antes da relação sexual, muito tempo antes da relação sexual. Por exemplo, vai para uma festa, a mulher já pode ir para a festa com a camisinha feminina, tá bom? E aí a gente tem os outros métodos, que são os métodos de esterilização, digamos assim, que é a vasectomia, que é o corte dos ductos deferentes. Esse homem vai produzir espermatozoide, mas esse espermatozoide não vai ser ejaculado. E aí é importante falar que nada tem a ver com prazer, o homem vai ter prazer sim, ele não vai ficar com disfunção erétil, nada disso vai ser afetado. A única coisa que não vai acontecer é a eliminação do espermatozoide. Vai acontecer o que se chama de orgasmo seco, tá bom? E a ligadura tubária, que é a ligação das tubas uterinas, impedindo que o óvulo chegue ao útero. Esse óvulo vai ser produzido no ovário, mas ele não vai conseguir chegar ao útero porque as tubas estão cortadas. E é isso, criancinhas. Chegamos ao fim de mais uma aula.